Eu só queria, nesse começo entre nós, eu sempre, né, converso com o Renan antes, durante a manhã, para falar do programa, para a gente ir organizando, e fiquei fazendo uma pensata com ele hoje no telefone, porque ontem a gente falava, né, Renan, de Uhum. inteligência artificial e de uma guerra, né, uma disputa, uma corrida muito grande entre Estados Unidos e China, sobretudo, para avançar na tecnologia. E hoje, me dedicando a ler mais sobre isso, que eu acho que, como jornalista, eu preciso entender um pouco mais. É um mundo novo para todos nós, mas também pensando não só nessa disputa mundial em busca dessa tecnologia, da inteligência artificial geral, um computador, um supercomputador, uma superinteligência artificial, que é o que eles buscam, e comparam essa corrida ao que já vivemos, por exemplo, no período da Guerra Fria, a corrida espacial, de fato, quem colocaria o homem na Lua, naquele momento, uma disputa a antiga União Soviética e Estados Unidos. Então, a gente está testemunhando no nosso tempo uma outra disputa semelhante, comparável àquela, se desenhar na nossa frente, ainda que a gente assista, né? Ainda que a gente só testemunhe e leia, mas como país, como nação, a gente tem uma participação muito pequena, ainda que a gente seja um país grande consumidor de inteligência artificial. Ainda esse mês saiu uma pesquisa do Google dizendo que o Brasil tem um consumo de inteligência artificial acima da média global. Então, mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês nesse começo entre nós? Porque lendo muito sobre isso, eu fiquei pensando em como o Brasil precisa dar muitos saltos e a gente muitas vezes fica estagnado por décadas. E nessa crise toda que a gente tem noticiado todos os dias, o governo precisa de uma marca, o governo tem um problema de comunicação. Não é um governo que está faltando uma marca. É um país que não conseguiu alcançar várias marcas que a gente precisa alcançar e superar. Então, quando a gente noticia no mundo uma corrida, uma disputa pelas novas tecnologias, pela inteligência artificial, é inevitável olhar para a nossa situação, da nossa educação, que a gente ainda luta com problemas básicos, que os alunos saiam das escolas entendendo o texto, sabendo interpretar um texto, sabendo escrever, sabendo fazer matemática, contas básicas. Então, é triste a gente pensar que tem uma corrida muito acelerada por tecnologia e a gente ainda não saltou, não superou problemas estruturais da nossa educação. Não é um problema de falta de marca para um governo, é um problema de falta de compromisso com metas, com objetivos ambiciosos e audaciosos da nossa educação, sobretudo, para fazer o país avançar. Se fosse um problema de comunicação, um problema, é como se fosse a embalagem. Não é a embalagem, eu já falei disso aqui, né, Renan? Não é a embalagem, não é a capa do bolo que está feia. É o recheio do bolo que tem que mexer, e que tem que refazer e tem que encontrar caminhos para a gente avançar. Dá uma agonia pensar que muitos países avançam com a educação de ponta e a gente ainda não conseguiu resolver problemas básicos. Então, não é uma falta de uma marca para um governo, é um problema de governos sucessivos que levaram a discussão para níveis baixos muitas vezes. No governo passado discutia banheiro unissex, como se esse fosse o grande problema da educação. Nesse governo, o presidente Lula lançou o pé de meia, tentando combater um problema real, que é a evasão dos alunos do ensino médio, mas não é oferecendo uma bolsa aqui e outra ali que a gente vai dar o salto que a gente precisa. O mundo está muito mais acelerado, muito à frente, e a gente ainda não resolveu os problemas básicos. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todo santo dia e, sobretudo, às vésperas de votar. É que a eleição, como a gente já sentiu, já começou. A busca por uma marca é uma busca pela eleição de 2026. Mas a gente tem que buscar um país. A gente tem que buscar um país que avance, que progrida, que dê certo. Não a marca de um governo, que depois vem outro, que vai pensar só na próxima eleição, e outro, e outro, e outro. Enfim, uma pensata nesse começo entre nós. Mas é que dá uma agonia pensar o quanto estamos estagnados quando não botamos a marcha ré enquanto o mundo acelera tanto.